Voltamos com a unidade 8, a ditadura militar. Na unidade 7 eu tinha falado que ia ser entre duas ditaduras, lembra? Ditadura? Ditadura? Com que história tem a ver com dentadura? Não é dentadura, é ditadura. Entre duas ditaduras. Tinha acabado a ditadura de Getúlio Vargas, falei o que aconteceu depois da ditadura de Getúlio Vargas e agora veio outra ditadura, por isso que a unidade 7 era entre duas ditaduras, porque tinha acabado uma ditadura e depois ia começar outra. Aí veio tudo aquilo e tal, e aí o Jango foi derrubado com um golpe militar, lembra disso? Foi derrubado por um golpe militar. Esse golpe militar deu início à ditadura militar, diferente da ditadura de Getúlio Vargas. Foi uma outra ditadura. Foi uma ditadura que os militares estavam no comando do país. Olha, se os militares estavam no comando do país, eles estavam fazendo a ditadura mesmo, sabe? Aquela ditadura que não podia algumas coisas, não tinha liberdade de expressão, tinha que ser de acordo com o que eles queriam, bem ali na linha. Só 2 partidos políticos podiam atuar. Ora, partido político é tipo um grupo, assim, é um grupinho onde o presidente ou o governador vai fazer parte daquele grupo. Aquele grupo ajuda ele com as campanhas, tudo isso. Mais ou menos, é mais complicado que isso, mas pensa assim, cada presidente tem seu grupinho, né? Que seria o seu partido. Só podiam 2 partidos. Os partidos que podiam era a Arena, que é Aliança Renovadora Nacional. Então, a Arena e o MDB. M de movimento, D de democrático e B de brasileiro. Então, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eram os únicos partidos que podiam, Arena e MDB. A Arena, ela apoiava a ditadura militar, tudo isso. O MDB, ele era uma oposição, mas aquela oposição moderada, tranquila, por isso que podia, né? Porque eles reprimiam mesmo a oposição. A ditadura reprime a oposição. As eleições para presidente, governador, passaram a ser indiretas. Pois é, não era mais direto, você não votava lá, você escolhe presidente, não. Não era mais você que escolhia, era indireta, entendeu? Por que será? Por que será que não era a gente lá direitinho votando no presidente? Por quê? Para garantir os militares ficarem lá no poder durante, muitos anos, né? A Constituição de 46 estava ali, direitinha, mas era totalmente desrespeitada, gente, ela era muito desrespeitada. E foi até modificada, foi sendo totalmente descaracterizada. Lembra da Constituição, né? O conjunto de leis. Então, estava ali aquelas leis, estavam ali, mas eles não estavam respeitando as leis. E eles governavam por meio de atos institucionais. Atos institucionais eram decretos que eles iam fazendo e esses decretos não precisavam passar pela aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, vou inventar agora que você não pode sair depois das 10 horas da noite na rua. Pronto, inventei, assinei e acabou. Não precisa ninguém aprovar isso que eu acabei de inventar. Isso eram os atos institucionais. Decretos que não passavam pela aprovação do Congresso. Não precisava de aprovação. Podia inventar ali, e criar o que fosse. E para controlar a oposição é quem está indo contra a ditadura. Aquelas pessoas que não estavam gostando, estavam indo contra, eram os opositores, estavam fazendo uma oposição à ditadura, entendeu? Para controlar essa oposição, eles reprimiam com violência, violência mesmo. Batiam, não deixavam, eram violentos. Então você não podia ser contra a ditadura, senão, podia sofrer uma violência. A ditadura, ela durou 21 anos, essa ditadura militar. E, como eu te contei, não sei se você lembra, né, da ditadura de Getúlio. Na ditadura, gente, na ditadura militar era bem assim também. Olha, não podiam ter o direito de ir e vir. Era tudo controlado, não era um direito seu ir ali, voltar, não, era controlado. Você só podia ir em tal lugar se fosse permitido pelos militares.
Na ditadura militar também não podia expressar opinião. Não fala o que você pensa. Se for contra a ditadura, não expressa sua opinião. Não podia reivindicar um direito seu. Você não podia falar, eu quero ir ali, é meu direito. Não. Nada de reivindicar direito, tá? Não pode falar sobre os seus direitos. Também era proibido fazer greve. Se você não estava satisfeito, vou fazer greve porque eu quero aumento de salário. Nada de greve, nada de passeatas e manifestação. Proibido greve, passeata e manifestação. Não podia fazer. A imprensa também era controlada, porque olha só, jornal, revista, rádio, livro, televisão, cinema, música, se fosse fazendo uma crítica à ditadura, se fosse contra a ditadura, era censurado. Censurado, sabe quando um programa é censurado, proibido para maiores de 18 anos? Então, mas nesse caso não era proibido para maiores, era simplesmente proibido. Não podia. Nada disso podia ser contra a ditadura. Não podia fazer uma crítica à ditadura, porque senão ia ser censurado, proibido. Os professores, os políticos, qualquer profissional que tivessem alguma ideia contra a ditadura, não podiam exercer seu trabalho, não podiam fazer aquilo. Nada. Se você é professora, você é contra a ditadura, não pode mais ser professora. Mais ou menos isso. Então, os opositores, eles sofriam com muita repressão mesmo, sabe? Não podia ser oposto. O opositor era o oposto, era a oposição. Quem era contra a ditadura, não podia. Sabe por quê? Se você era um opositor, você podia ser torturado. Tortura, sabe? Quando te torturando, essas coisas, batendo em você, podia ser torturado. Você podia ser preso se você fosse um opositor, podia até morrer e também podia ser obrigado a deixar o país e ir embora do Brasil, quem era contra a ditadura. E agora, eu vou falar para vocês os militares que ocuparam cargos de presidente da República durante esses 21 anos de ditadura aqui no Brasil, na ditadura militar. Primeiro veio Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, Médici, depois o Geisel, que se escreve Geisel, se escreve G-E-I-S-E-L, mas se fala Geisel, e depois veio o Figueiredo. É isso aí, galerinha, o tema 1 acaba aqui, mas fica ligadinho no nosso canal que daqui a pouco eu coloco o tema 2, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa a sua dúvida aqui e crie unicórnios, mas não crie dúvidas.